Bom dia a todos que estão participando agora da nossa web conference com a Valéria, colegas, servidores, o público externo também. Quero dizer da minha satisfação de poder hoje, então, conversar com a colega Valéria, promotora de Justiça de São Paulo, sobre um tema que nós sabemos, sim, bastante polêmico, né? Que é sobre a alienação parental. E hoje, especificamente, para a gente falar sobre os reflexos, os efeitos dessa lei, né, na violência contra a mulher, na violência doméstica e familiar, na violência doméstica, na violência contra a mulher como um todo. Então, acho que é uma oportunidade bastante importante para nós aqui, enquanto promotores, servidores, para todos nós aqui do Estado, Valéria, e para outras pessoas do restante do país que nos ouvem, ter essa oportunidade de debater esse tema contigo, né? De tu trazeres a tua experiência daí de São Paulo. Infelizmente, nós temos processos que a gente acaba tendo que enfrentar, né? E que acabam nos trazendo muita tristeza no final, infelizmente, em razão de tudo aquilo que a gente acaba presenciando e vendo nas salas de audiência. Então, Valéria, mais uma vez, muito obrigada. Já vou passar direto para a tua apresentação, porque nós queremos mesmo ter a oportunidade de eu te ouvir nesta manhã, tá bem? Então, pessoal, apresentando então a colega Valéria Escarância, promotora de justiça, atua no enfrentamento à violência doméstica e familiar, já ocupou cargos de secretária executiva do GVID, coordenadora do Núcleo de Higiene e coordenadora nacional da COPEVID, é mestra e doutora em processo penal, professora na PUC de São Paulo, palestrante nacional e internacional, autora de diversos artigos e conta com a publicação de um livro, Lei Maria da Penha, o processo penal no caminho da efetividade, que já está na sua 3ª edição. Então, Valéria, repito, muito obrigada mesmo, estamos ansiosos para te ouvir desse tema que realmente acaba sendo vivenciado por muitos de nós no nosso dia a dia. Muito obrigada. Bom dia, Carla, bom dia, Ivana, colegas que estão aqui presentes. Queria agradecer o convite, Carla, para falar de um assunto tão difícil, tão complexo, mas tão importante, tão presente assim no nosso dia a dia, nas nossas vidas como promotoras, promotores e pessoas que atuam aqui no enfrentamento à violência e nas questões jurídicas mesmo, relacionadas às crianças, adolescentes e mulheres. Eu queria começar, Carla, lendo uma mensagem que eu recebi pelas minhas redes, assim, eu atuo com essa questão da alienação parental há muitos anos, né? E tudo começou quando eu ainda era promotora de justiça lá no GVID Central, que é a primeira promotoria de enfrentamento à violência contra a mulher. Queria contar um pouquinho por que eu me envolvi com essa causa, né? Como me despertou essa questão da alienação parental. Porque eu também tinha essa noção de que as pessoas têm, de que a alienação parental era algo positivo para a mulher, algo positivo para as crianças, até que eu fui procurada por essa vítima, eu e a Silvinha, uma outra colega promotora de justiça, e era uma estudante de direito, ela fez Mackenzie, estava o segundo marido dela, um procurador de justiça, claro que eu vou preservar todos os dados, e o relato dela era o seguinte: ela foi casada com um médico, salvo engano, um médico extremamente violento, e na última violência praticada, ele já tinha quebrado o dedo dela, várias violências. Na última violência, ele foi tão violento, ele pegou um objeto que ele praticamente partiu a cabeça dela, na frente do filho. Ela foi socorrida, correu risco de morte, sobreviveu, mas fez um bom tempo de tratamento. E o filho tinha pavor do pai, porque o filho viu a mãe se esvaindo em sangue. Quase foi morta pelo pai. Esse ex-marido foi processado, foi condenado por lesão grave. Ela tinha medidas protetivas. O menino tinha muito medo do pai por uma questão óbvia. Essa criança viu, pequena, o pai quase matando a mãe.
E o tempo todo ela era acusada de alienação parental, porque o filho não queria ver o pai, porque o filho tinha medo do pai. A última vez que eu tive contato com essa mãe, não faz muito tempo, faz uns 3 anos, ela me disse que o menino estava se cortando. Ele falava em suicídio, ela me trouxe o diário desse menino, e ele dizia que um dia ele queria ser juiz, porque ele ia ouvir as crianças. Ele não ia fazer isso com as crianças que tinham feito com ele. Faz 2 dias eu recebi nas minhas redes um relato de uma mãe, caso de São Paulo. Ela noticiou o abuso sexual do filho e também ela está sendo acusada de alienação parental. E ela escreveu o seguinte: nós não temos voz. A lei de alienação parental é a maior tortura psicológica que pode existir, e com aval de juízes, infelizmente também da promotoria. Eu tentei escrever para a promotora do meu caso, mas quando nós sentamos no banco da ré, nossa fala não tem valor nenhum. O processo já começa com uma sentença. Eu era uma pessoa cheia de vida, fazia yoga, pedalava, gostava de cantar, em casa, no quarto. Hoje eu estou convulsionando, fazendo exames cardíacos, tenho arritmia e passo o dia sentada. O meu filho não sorri mais. Era um menino alegre, fazia graças. Hoje não ri. Eu sei que estamos definhando. Eu sei que não dará tempo de nos salvar. Mas que para outras crianças e outros adolescentes possam ser salvos. Que Deus te guarde e retribua o seu trabalho. E quando saíram essas matérias da Intercept, até eu ouvindo todas as pessoas a lerem, eu recebi muitas mensagens das pessoas dizendo: nossa, eu estou chocada. Como isso pode estar acontecendo? Na verdade, o que essas matérias da Intercept relatam hoje é o que eu já escuto há pelo menos há 7 anos, 8 anos, há muito tempo. Né? Não é de hoje que essas crianças, que essas mães estão passando por processos extremamente revitimizantes em razão dessa lei da alienação parental. Muito por desconhecimento em razão do que é alienação parental, de como ela foi construída essa tese e dos vícios já de origem dessa lei de alienação parental. Então, a minha proposta hoje é uma reflexão das pessoas que estão aqui, uma reflexão científica mesmo, quanto a essa lei de alienação parental, trazendo dados de outros países e por que nós, no Brasil, estamos correndo um sério risco e revitimizando mesmo as nossas mulheres e nossas crianças com essa lei. Tá? Então, falando um pouquinho, porque já foi no currículo, falando um pouquinho sobre Richard Gardner. Eu me lembro, Carla, quando eu comecei a falar sobre alienação parental, né? As pessoas, elas falavam, mas Richard Gardner, ele é um estudioso, ele é excelente. Richard Gardner é um médico, psiquiatra, né? E não se podia falar de Richard Gardner. Com o tempo, as pessoas que defendem a lei de alienação parental começaram a dizer o seguinte: não, peraí, Richard Gardner é uma coisa, a lei de alienação parental é outra. Quem é Richard Gardner? Quem é a pessoa que criou a síndrome da alienação parental, que é a teoria científica que embasa a nossa lei. Richard Gardner, psiquiatra e psicoanalista, nasceu em 1931, um homem divorciado, 3 filhos. Ele se auto-intitulava como professor numa universidade nos Estados Unidos. Mas lá os critérios para admissão numa universidade são muito rígidos. Então, na verdade, ele era um professor voluntário. Ele se voluntariou e foi ficando. Ele nunca foi admitido mesmo como professor. Ele testemunhou, ele desenvolveu as suas teses verificando o porquê da retratação de crianças vítimas de abuso sexual. Nos Estados Unidos, em razão da notificação compulsória, das leis de divórcio, houve um boom das notícias de abuso sexual. E começaram a surgir teorias científicas para tentar descobrir por que essas crianças retratavam. Hoje nós já sabemos por que as crianças retratam. Ele começou a desenvolver estudos próprios. E um dos estudos foi essa síndrome da alienação parental. E ele testemunhou em 400 casos, aproximadamente, de custódia de crianças, sempre testemunhos favoráveis aos abusadores, aqueles homens que eram
suspeitos de abuso sexual, suspeitos de violência contra mulheres, especialmente contra crianças. E suicidou em 2003. Ele acabou sendo investigado por incentivo à prática de pedofilia. Todos os seus livros não são reconhecidos cientificamente, não tem base científica. Esse livro aqui, eu até tenho esse livro, por muito tempo no Brasil, os defensores dessa síndrome da alienação parental, assim, os que sabiam dessa origem, não permitiu a entrada desse livro no Brasil. Ele escreve que o sexo entre adultos e crianças é normal. Escreve textualmente que o sexo, a prática sexual entre adultos e crianças é normal. Então, o que ele diz? Que o incesto não é danoso para as crianças, mas é o pensamento dos adultos, das pessoas, que o torna lesivo. Diz que a sociedade tem uma posição muito punitiva, muito moralista sobre os encontros sexuais entre adulto e criança. Que, na verdade, o pai abusador tem que ser ajudado. E o determinante é saber se essa experiência é traumática ou não, não é o sexo entre adulto e a criança. É a atitude social em face a esses encontros. E ele chega a dizer que o sexo entre adultos e crianças é bom, porque aumenta o repertório sexual natural, o desenvolvimento sexual dessas crianças, né? Estimula sexualmente as crianças. Gardner escreveu, entendia como natural a prática sexual entre adultos e crianças. Esse é o autor da teoria da síndrome da alienação parental. A base teórica da nossa lei. Eu me lembro também, há alguns anos, quando nós pesquisávamos Richard Gardner, Wikipedia mesmo, em inglês e em português. Em português só apareciam elogios para Richard Gardner. Em inglês já aparecia quem ele era de verdade. Mas não é difícil descobrir, assim, não é difícil descobrir quais são as críticas à lei de alienação parental, quais são os problemas científicos dessa falsa teoria. Uma pesquisa na internet, você já encontra, olha só, que essa teoria ela é rejeitada pela maioria dos profissionais que têm credibilidade, pela grande maioria dos profissionais que têm credibilidade no mundo. Está aqui, ó, no site na internet. Gardner e seu trabalho são criticados como tendenciosos para justificar o abuso de crianças, começando com o abuso sexual, mas também abrangendo outras formas de abuso. A SAP não foi reconhecida pela Associação Psiquiátrica Americana ou por qualquer outra associação médica ou profissional. E o seu uso indevido tem levado à rejeição generalizada de testemunhos legítimos de abuso. Aqui, ó. Atualmente, nós encontramos já no Brasil essas referências. Olha só, como a síndrome da alienação parental ela é rejeitada no mundo inteiro. No Reino Unido, rejeitada. Na Itália, rejeitada. No Canadá, rejeitada. Eu queria falar um pouquinho sobre o México. É importante dizer o seguinte: o que foi vendido, o que foi passado para o Brasil como uma grande inovação, como algo pioneiro, na verdade, é algo que é repudiado no mundo todo. A lei de alienação parental, que tem como base teoricamente científica a síndrome da alienação parental, que é uma teoria criada para beneficiar abusadores, é uma teoria que foi criada por alguém que defendia a prática de sexo entre adultos e crianças. Essa teoria, ela, além de ter sido repudiada no mundo inteiro, né, há várias manifestações perante organismos internacionais, instituições internacionais, ela não está em lei nenhuma. Não é porque o Brasil ele é mais consciente, foi pioneiro em adotar uma lei como essa, mas sim porque em outros países não se permitiu uma lei como essa, ou porque nos países em que chegou a existir algo semelhante,
a lei já foi revogada. Aqui, ó, então, um exemplo que eu gostaria de colocar é o exemplo do México. Não sei se vocês já ouviram falar, se a Carla, se os colegas estão ouvindo, as colegas já ouviram falar desse exemplo. No México, não havia uma lei como a nossa lei não tem lugar nenhum. Aliás, a nossa lei ela foi criada por um movimento de pais, por um movimento de homens. Então, por isso a gente percebe que a nossa lei no Brasil é uma lei que acaba por beneficiar os homens. Muitos pais agem com legítimo interesse, mas na maioria dos casos, o que nós estamos vendo é uma lei que ainda tem um olhar, assim, em muitos casos essa lei prejudica mulheres, especialmente quando nós temos um contexto de violência afetiva, doméstica, familiar ou violência sexual. O que aconteceu no México? No México, havia um dispositivo, um artigo no Código Civil, que tratava da lei da alienação, tratava da síndrome da alienação parental, tá? Parecido com o que tem no Brasil. E lá aconteceu um caso que foi conhecido como o caso da família Mireia. A Mireia, ela tinha 3 filhos, 2 menininhas gêmeas e um menininho, eles estão na foto. O pai foi investigado por abuso sexual em relação a essas crianças. E por anos, ela e a família tentaram demonstrar esses abusos sexuais. Por anos e por anos. Até que ela perdeu o caso, né, com base nesse dispositivo do Código Civil, que previa alienação parental. Ela foi considerada alienadora. E o que eu escuto e escutei por anos e anos e anos das mães é o seguinte: doutora, o que eu faço? Quanto mais eu tento provar o abuso sexual, mais eu sou chamada de alienadora. Doutora, o meu filho chega em casa e abre as perninhas. Eu vejo o bumbum dele aberto, doutora. Ele está sexualizado. Mas toda vez que eu falo que tem abuso sexual, sou chamada de alienadora. Quanto mais eu tento ajudar o meu filho, mais longe eu fico dele. As mães têm uma voz corrente entre elas. Não denuncie abuso sexual. Se você denunciar, você perde o seu filho. Nosso país está nessa condição. Mães que denunciam abuso sexual têm medo de perder o filho. Eu conheço muitos e muitos e muitos casos de mães que denunciaram abusos e perderam os filhos. Muitos, e muitos, e muitos, e muitos. E nós sabemos que a prova do abuso sexual é uma prova difícil, nem sempre é uma prova fácil, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E nem sempre o arquivamento de inquérito ou uma absolvição significa que o fato não aconteceu. E, às vezes, o processo ainda está em andamento quando já se reconheceu na vara de família ou já se conheceu alienação parental, antes de acabar o inquérito policial. Mas voltando aqui para o caso Mireia. O que aconteceu no México? Então, no México, se disse, então, que a Mireia era alienadora, como tem acontecido com muitas mães aqui no nosso país. Desesperada, Mireia e os avós das crianças decidiram cometer suicídio coletivo. Todos tomaram veneno. Mireia, a mãe dela e o pai dela, a avó das crianças, e deram veneno para as crianças. A família inteira tomou veneno. Só sobreviveu a avó, a mãe da Mireia. Até depois estava ocorrendo um processo. Imediatamente, o México revogou a lei. E no Brasil, será que nunca aconteceu algo semelhante? Peraí, deixa eu voltar aqui. No Brasil, nós também tivemos vários casos, acho que tem uma tela mais de suicídio de mães. Inúmeros casos. Um caso no Paraná, de uma investigadora, se eu coloquei essa tela, em que ela noticiou um abuso sexual do filho, estava sendo investigado abuso, e acho que é do Paraná. E ela, tentando demonstrar o abuso ainda, não conseguia, sendo chamada de alienadora. E ela, então, escreveu uma carta, falou, o meu anjo não vai ser abusado. E ela se matou e matou o filho. Nós já temos vários casos de mulheres que cometem suicídio, desesperadas, porque
elas não conseguem provar o abuso, elas são obrigadas, muitas vezes, a entregar crianças chorando, fazendo xixi na calça, desesperadas, em contextos de violência a pessoas que são investigadas por abuso sexual. Voltando a falar um pouquinho, então, sobre a nossa lei, que é a Lei de Alienação Parental. A nossa lei, ela tem como base a SAP, que é criada por Gardner, né? A síndrome de alienação parental, ela tem a seguinte construção, né? Os sintomas indicados por Gardner de alienação parental são os seguintes: campanha para denegrir o outro junto à criança, por exemplo, falsas alegações de estupro, razões frágeis ou inconsistentes para rejeição, falta de ambivalência, fenômeno do pensador independente, apoio automático da criança ao genitor alienador, ausência de sentimentos de culpa, presença de encenações encomendadas e propagação de animosidade aos amigos ou alargada família alienador. O artigo 2º prevê, na nossa lei, como alienação parental, a interferência na formação psicológica da criança ou adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, avós ou aqueles que tenham a criança sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou cause prejuízo ao estabelecimento ou manutenção de vínculos com este. A nossa lei de alienação parental, ela patologiza. Esse é um dos primeiros pontos problemáticos da nossa lei. Algo que é inerente ao relacionamento humano. Quando há o rompimento de uma relação, sentimentos surgem. Sentimentos temporários de rejeição, sentimentos temporários de animosidade. Isso faz parte do relacionamento humano. Mas esses sentimentos, em regra, são superados com o tempo. A lei de alienação parental patologiza esses sentimentos, transforma isso em alienação parental. Esse é um problema. Segundo problema, a lei de alienação parental oferece uma solução simplista para algo complexo. E por isso é uma lei que vingou de uma forma vingou, sim, tanto no nosso país. Se existe algo complexo, é a violência sexual. E a violência sexual é praticada por pessoas acima de qualquer suspeita. Então, é mais fácil crer que a mãe é alienadora e louca, que aquela criança está mentindo, do que crer que um ser humano acima de qualquer suspeita pratica abuso sexual. Então, a lei de alienação parental soluciona essa questão. É tudo mentira, tudo foi inventado no momento da separação, então não tem violência sexual. Ela resolve de uma forma mais simples algo que é complexo, que é a violência sexual que acontece, praticada por pessoas acima de qualquer suspeita. O artigo 2º, que trata, então, das situações que configuram a alienação parental, exemplificam essas situações, traz, por exemplo, no inciso 6, apresentar falsa denúncia contra o genitor, familiares deste ou contra avós, para obstar, dificultar a convivência deles contra a criança ou adolescente. Esse inciso 6 é justamente o inciso mais problemático, né? E que vem se tentando revogar desde o início, pelo menos o inciso 6, porque o inciso 6 é o que enfraquece a notícia de violência por parte da mulher e por parte da criança. E que está justamente inspirado na teoria de Vargas. Esse aqui é o caso do Paraná que eu mencionei, da investigadora que matou o filho e se suicidou, né? A nossa lei, a lei de alienação parental, então, ao contrário do que se fala aqui internamente, aqui no Brasil, é uma lei que a síndrome da alienação parental e a lei de alienação parental já receberam, sim, repúdio internacional. Tá? Algumas observações importantes, olha só.
Quanto à síndrome da alienação parental, como é que o mundo vê essa síndrome da alienação parental? Em 2016, 19 entidades de direitos humanos se reuniram e fizeram um documento para a ONU, dizendo que a síndrome da alienação parental é uma prática nociva, porque coloca em dúvida os relatos de violência. Em 2017, a OEA, Comitê de Implementação da nossa Convenção de Belém do Pará, fez uma recomendação, isso aqui no Brasil, proibindo qualquer prova que se sustente na síndrome da alienação parental. Em 2018, o CONANDA, que é o órgão máximo de proteção das crianças, sugeriu a revogação de vários dispositivos da lei de alienação parental. Quais? Aquele que fala da notícia falsa, né? Aquele que eu mencionei, da fixação de residência cautelar, inversão de guarda, isso foi revogado, e a suspensão do poder familiar. Conselho Nacional de Saúde, 2022, recomenda a rejeição do uso do termo síndrome da alienação parental e qualquer termo relacionado à alienação parental. E recomenda também ao Conselho Nacional de Justiça a revisão de todas as cartilhas, cursos em que são usados termos sem conteúdo científico, como ato de alienação parental e quaisquer derivações. Então, vejam o seguinte, que assim, nós temos, internacionalmente, não existe nenhuma lei semelhante. A última lei é do México, que foi revogada. Manifestações perante a ONU, a OEA, CONANDA, Conselho Nacional de Saúde, aqui internamente, todos contrários à síndrome da alienação parental. Em que medida, então, essa lei ela configura uma guerra contra as mulheres? O termo lawfare é um termo mais novo aqui no Brasil, mas que ele surgiu até por uma motivação política, mas ele tem sido usado também em outros contextos. Significa guerra jurídica. Nós falamos desse termo quando usamos esse termo quando o processo é usado como um instrumento de guerra contra pessoas e aqui de gênero contra mulheres. Quando é que eu tenho lawfare de gênero? Em alguns contextos eu posso falar que o direito ele se transforma numa arma contra mulheres. Eu tenho certeza que as pessoas aqui presentes já viram situações em que o direito, ao invés de ajudar, ao invés de proteger, ele vira um instrumento de guerra. Então, quantas vezes nós nos deparamos com situações, por exemplo, em que numa separação, a pessoa, até a mulher, por exemplo, até tem alguma condição econômica, de repente, ela é demandada em 15, 20 ações. O seu potencial econômico é esvaído, mas ela ainda tem um imóvel em seu nome. Então, ela não consegue defensoria pública. Ela simplesmente está sem defesa. Ela não tem defensoria pública, ela tem imóvel, mas ela também não tem condições de defender nessas ações. Então, em várias hipóteses, essa guerra processual tem acontecido com muita frequência, com uma violência de gênero mesmo em muitos casos. Alguns exemplos, então, dessa guerra processual contra mulheres, e a lei de alienação parental ela se coloca nesse contexto. Leis discriminatórias, uso do direito para revitimização, uso de estereótipos, a conclusão tardia do processo, a reiteração de ações contra a vítima e teses jurídicas que são discriminatórias. Essa aqui eu até colocar aqui. Essas matérias da Intercept, então, que eu havia mencionado, elas trazem um pouco desse contexto do uso da lei de alienação parental como um instrumento de guerra ou como um instrumento para ferir direitos e não para proteger direitos. Uma evolução importante foi a seguinte:
O Conselho Nacional de Justiça tem um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Foi um importante passo, né, na implementação desse olhar de gênero, um olhar diferenciado, então, na atuação do Poder Judiciário. O protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, ele se tornou obrigatório a partir da resolução desse ano, de março. Então, até então, era uma orientação na atuação no Poder Judiciário. Agora, é obrigação seguir o protocolo. E o protocolo, então, assim, de uma forma interessantíssima, acho que assim, inovadora, traz essa afirmação expressa de uso da lei de alienação parental como uma estratégia de defesa de abusadores. Isso aqui no Brasil é novo, mas já a Associação de Mulheres Portuguesas já tinha feito um alerta, em várias associações mundiais já tinham feito esses alertas de que alienação parental pode ser usada como uma estratégia de defesa de abusadores sexuais e abusadores de mulheres. Porque quando se noticia o abuso, a primeira tese que vem é alienação parental, etc. Então, consta lá do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que agora é de observância obrigatória para todo o Poder Judiciário. Em relação à guarda das filhas e filhos, a alegação de alienação parental tem sido uma estratégia bastante utilizada por parte de homens que cometeram agressões e abusos contra suas ex-companheiras e filhos e filhas, para enfraquecer denúncias de violências e buscar a reaproximação ou até a guarda unilateral de crianças ou adolescentes. A questão é como instrumentalizar esse protocolo diante da lei de alienação parental. Como tornar essa recomendação válida diante dessa lei que ainda está vigente. Falando um pouquinho de estereótipos, né? Por que é tão difícil, então, tornar essa recomendação válida? Nós ainda trabalhamos no processo com um ideal, com um imaginário de vítima. Especialmente quando nós estamos trabalhando com violência contra a mulher e violência sexual. Me desculpem, colegas, se vocês estiverem já habituadas à violência contra a mulher, à violência sexual, mas vou falar aqui para todas as pessoas, tá? A violência que nós imaginamos, no geral, a vítima que nós imaginamos é a vítima que não existe. Né? Eu me lembro que assim, eu trabalhei muitos anos com a violência comum, e quando eu fui trabalhar com a violência contra a mulher, assim, me chamava muito a atenção e mexeu muito comigo, porque eu trabalhava com pessoas muito comuns, né? A vítima era muito semelhante a mim, o agressor era a vítima, o agressor são pessoas muito semelhantes a nós. E a vítima não é colaborativa, a vítima se retrata, a criança se retrata. O conceito de vítima ideal no processo é algo que ainda influi. Há um estereótipo do que se imagina como vítima e do que é uma vítima. Só que toda essa conscientização de gênero, do que é uma vítima mulher, do que é uma vítima criança, vítima de abuso sexual, que sofre abuso sexual, ela existiu nas varas de violência contra a mulher, mas ela não migrou ainda para as varas de família. Nas varas de família, ainda se tem uma falsa noção do que é uma mulher que sofre violência. Ainda se tem uma falsa noção do que é uma criança que sofre violência sexual. Então, o que se imagina? Então, alguns estudos de vitimologia, tá? Só para a gente trabalhar com esses conceitos. Então, o conceito de vítima ideal no processo, então, o que se imagina de uma vítima ideal? Uma vítima fraca, né? Aquela que exerce um projeto ou uma atividade responsável, que não tem nenhuma culpa pelo crime, o agressor é do tipo, aquele odioso, assim, e não existe nenhum tipo de relacionamento entre a autor e a vítima. Transportando para a área criminal, o que seria uma vítima ideal? Aquela que não tem motivos para prejudicar o réu, com uma traição anterior,
uma ação em andamento, algum interesse patrimonial. Aquela que busca por justiça, mas que não tem nenhum sentimento de rancor, tristeza, inconformismo, não foi traída, não tem ressentimento. Aquela que não muda a versão, aquela que mantém um depoimento coerente e sem falhas, aquela que mantém uma disposição firme em colaborar com a justiça. Essa vítima não existe. Vou repetir, essa vítima não existe. Essa vítima só existe no plano ideal. No mundo real, as pessoas têm sentimentos. No plano real, as pessoas nutrem sentimentos de tristeza, de inconformismo, e nem por isso elas estão mentindo. No plano real, as pessoas mudam a sua versão em razão de síndromes científicas já estudadas. Mulheres se retratam em razão da síndrome do desamparo aprendido. Elas se retratam porque elas não suportam o peso do processo. Crianças vítimas de abuso sexual também se retratam em razão da síndrome da adaptação da criança vítima de abuso sexual, ou síndrome do silêncio. O trauma produz falhas na memória. Uma vítima não tem um depoimento coerente sem falhas. Eu sempre costumo dizer o seguinte, quer dizer, sempre não, de um ano para cá, eu passei por uma situação bastante traumatizante, eu fui vítima de sequestro faz um ano, em março, eu fiquei 6 horas na mão dos bandidos, dos caras, primeiro 3, depois 5, não sofri violência física, né, mas só psicológica, e foi bem complexo, assim, não souberam que eu era promotora, eu estava saindo da faculdade, eu sou professora também, então eu consegui me identificar como professora, tudo, então, mas o tempo todo foi essa tensão, não podiam saber que eu era promotora. E a minha memória foi voltando aos poucos. E se me perguntarem hoje, faz um ano, agora faz um ano o que aconteceu, pode ser que eu não lembre de todos os detalhes. E por isso o fato não aconteceu? E por isso eu não sofri o sequestro? Não há como se exigir de uma vítima, de alguém que passa por um trauma, um depoimento firme, correto, sem nenhuma contradição. Isso porque eu não moro com os bandidos. Imagina se eu morasse, se eu fosse submetida ao poder desses bandidos dia e noite, o que acontece numa relação íntima, numa relação traumática em que o agressor tem poder sobre a vítima. Tem que tomar muito cuidado com o que se espera de uma vítima. Vítima ideal não existe. Tá? E também, as vítimas, principalmente no contexto doméstico e familiar, elas não mantêm uma posição firme de colaborar com a justiça, porque a justiça não acolhe essas vítimas. Elas não são bem tratadas, os processos não terminam rápido, elas são questionadas inúmeras vezes. No direito, então, esses estereótipos, eles vão de encontro quando se fala de vítima ideal, esse conceito ele vai de encontro aos estereótipos que nós temos já no nosso inconsciente, né? E os estereótipos influem na nossa avaliação, influem nos nossos julgamentos, porque os estereótipos eles fazem parte do nosso inconsciente. Nós fomos criadas e criados com base em preconceitos que habitam o inconsciente de todas e todos nós. E só deixam de existir se nós fizermos uma reflexão a respeito desses preconceitos, dessas discriminações. Né? Todas e todos nós somos machistas, em maior ou menor grau, mas nós precisamos identificar isso para mudar. Né? Então, por exemplo, no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, há uma recomendação de que as autoridades identifiquem em que medida os estereótipos estão influindo na sua atuação, porque podem influir e muitas vezes influem. Por exemplo, estereótipos que ela é vingativa, louca, aumenta ou inventa situações para tirar vantagem, para retirar a credibilidade daquela mulher. Uma outra observação, olha que interessante, que
essa atuação com perspectiva de gênero pressupõe uma atenção não apenas para julgar, mas durante a tramitação processual. A demora do processo, ela prejudica especialmente as mulheres, né? E, além disso, as instruções podem se tornar verdadeiros tribunais morais para as mulheres. Em muitos processos, ainda hoje, as mulheres são colocadas no banco dos réus, como aquela vítima que me escreveu há 2 dias. Ela escreveu, quando nós nos sentamos no banco das rés. Não são raros os casos em que as crianças que noticiam violência ou abusos sexuais são colocadas perante os setores técnicos na mesma sala que os agressores, que os seus pais, para verificar a reação. São acareações, praticamente, que se faz entre uma criança e o agressor. Não se faz isso num processo criminal, gente. Vocês já pararam para pensar o seguinte? Num processo criminal, eu não coloco uma vítima frente a frente com o réu. As únicas pessoas que depõem na frente de réu são policiais. Num processo civil, quando se noticia uma violência, uma avaliação, se coloca frente a frente aquela pessoa que noticiou a violência na mesma sala, o que seria o abusador. Como se espera que essa pessoa reaja, que ela noticie a violência? E aqui eu queria caminhar um pouquinho falando sobre esses mitos ou verdades. Mitos ou verdades influenciam o julgamento e reforçam essa interpretação, uma interpretação que tem base na lei de alienação parental. Alguns mitos e verdades que têm levado à revitimização das nossas crianças. Esse é um dos piores e mais complexos mitos que nós temos no Brasil. Falsa memória. De onde surgiu esse mito? Falsa memória. Na década de 80, e até, Carla, eu tenho muitos materiais, se alguém quiser, em inglês, porque nós não temos materiais em português, estrategicamente isso não chega no Brasil, porque não interessa, né? Não interessa a quem beneficia essa tese, né? Tem muitos materiais em inglês, em vitimologia tem muitos estudos sobre isso. Bom, de onde vem essa ideia da falsa memória? Na década de 90, o que aconteceu? Na década de 80, nós sabemos que o divórcio no Brasil foi em 77, uma época que no mundo as pessoas começaram a poder se divorciar e surgiu a lei da notificação compulsória. Então, nessa época, também na Europa e Estados Unidos, muitas pessoas começaram a se separar e muitas notícias de abuso sexual começaram a surgir, graças a essas mudanças legislativas, do direito de família e a notificação compulsória. Ninguém estava preparado para lidar com essas crianças traumatizadas. E essas crianças, elas foram submetidas, muitas vezes, a depoimentos hostis e confrontadas com supostos agressores. O fato é que toda essa avalanche de notícias de abusos sexuais, elas não foram confirmadas. Então, surgiram inúmeras pesquisas científicas para tentar justificar como tantas crianças tinham noticiado abuso sexual e os fatos não tinham se confirmado. E começaram a fazer pesquisas. Quer dizer, olha, isso só pode ser invenção, só pode ser falsa memória. Essas pesquisas tiveram êxito em criar falsas memórias com índices inferiores a 15%. As pesquisas de falsa memória, elas nunca tratavam de questões relacionadas a pais e mães. Se tratavam de fatos corriqueiros, como se perder no shopping, andar de balão, tomar sorvete com pepino, essas coisas. Os estudos mais recentes revisaram essas questões relacionadas à falsa memória e apontaram que
na verdade, as crianças são reticentes em acusar falsamente pessoas que elas conhecem. E não é, como se imagina, fácil criar falsa memória. E que todos esses estudos, na verdade, toda a revisão científica desses estudos aqui, ó, inúmeros estudos, apontam que, na verdade, não há como se criar falsa memória em abuso sexual. Pode haver um discurso programado, mas isso é muito fácil de perceber. Falsa memória, não. Eu acho importante a gente diferenciar o seguinte, já vi um comentário aqui, tem uma colega que falou, eu trabalho diariamente com processo de família e se comprova a alienação praticada por mães e pais. É o que eu estava falando no início da minha fala. Essa conduta de pais e mães terem divergência em relação aos filhos, criarem situações em relação aos filhos, isso existe no mundo inteiro. Né? Não é só no Brasil que pais e mães brigam. Não é só no Brasil que pais e mães têm divergência. Né? Não é só no Brasil que, na separação, pais e mães disputam guarda. Mas é só no Brasil que tem essa lei. É só no Brasil que tem uma lei de alienação parental. É só no Brasil que tudo isso está acontecendo. É só o Brasil que é denunciado internacionalmente por uma lei tão grave assim. O que eu estou levando à reflexão é o seguinte: não patologizar conflitos familiares, que são conflitos naturais, num contexto de separação. E não concluir que notícias de abuso sexual são notícias falsas. Não cair nessa pegadinha da falsa memória, porque a falsa memória só beneficia abusadores. E cientificamente, essa teoria já foi rechaçada pelos estudos mais recentes. Eu tenho esses estudos todos, depois eu passo para vocês, tá? Existe outro problema mais sério. Há muito tempo nós já sabemos disso. E agora a Intercept traz. Ainda não teve uma investigação, há laudos que estão sendo feitos, contratados, particulares, e laudos que estão sendo feitos sem nenhum contato da mãe com a criança e do profissional com a criança ou do profissional com a mãe. E há laudos que concluem que a mãe é louca, que a mãe é isso, que a mãe é aquilo, sem sequer ter contato com a mãe. Tá? Isso é um fato que merece, inclusive, investigação. Essa aqui é uma conclusão, quando nós falamos de falsas memórias, olha só, essa conclusão, então, desses técnicos investigaram todas essas teorias da falsa memória. Tem no Reino Unido, tem vários estudos revisando todas essas teorias, todos estudos bem científicos e bem complexos, tá? E a conclusão é a seguinte, olha, são inconsistentes as conclusões de que é fácil criar falsas memórias da infância em outros. Nossa revisão indica que a maioria dos participantes é resistente às sugestões que lhes são dadas, apesar das tentativas de fazê-los lembrar com imagens piadas, fotos adulteradas, envolvimento de pessoas de confiança. É ciência. Um outro mito. Mães influenciam crianças a mentir. Gardner dizia que o critério de mais peso que determina a falsidade é o fato de uma alegação ser feita no contexto de litígio para a guarda da criança. No Brasil, nós não temos esses índices, porque nós não conseguimos fazer esse estudo por uma questão única. Os processos estão todos em sigilo. Mas Estados Unidos e Europa têm notícias falsas, índices inferiores a 0,2%. Se a criança se retrata, o estupro não aconteceu. Olha só, isso é importante. Isso tem influenciado muito nas varas de família. Veja,
eu quero propor hoje, eu sei que eu estou colocando assim, mexendo com coisas muito complexas, então o que eu estou propondo é uma reflexão, tá, gente? Crianças vítimas de abuso sexual se retratam. Tá? E por que crianças vítimas de abuso sexual se retratam? A conclusão quanto ao abuso sexual, aconteceu ou não pode estar assentada em alguns fatores. Tá? Vamos lá. Não pode estar assentada em, primeiro, a criança se retratou ou não. Vítimas de abuso sexual, as criancinhas, adolescentes se retratam, em regra. Dizem que tudo é mentira. Eu já vou explicar por quê. Vítimas de abuso sexual não rechaçam, em regra, não rejeitam os pais abusadores. Em regra. Porque os pais abusadores e abusadores não usam violência física, muitas vezes. Eles estimulam sexualmente a criança. Muitas vezes a criança tem até prazer sexual, que é um corpinho estimulado. Ela não entende que aquilo é abuso. E ela também tem uma relação de amor por aquela pessoa, porque ela não sabe que aquilo é abuso sexual. Ela tem relação de amor porque ela não sabe que ela é vítima de abuso. Muitas vezes. Terceiro, eu vou falar sobre isso. Laudo negativo não é prova de inocência. Esses são erros bastante comuns que eu tenho visto, falhas, conclusões de outras áreas. Não aconteceu abuso porque a vítima se retratou, não aconteceu abuso porque a criança tem um bom relacionamento com o agressor, não aconteceu abuso por lado negativo. Essas premissas são falsas. Vamos lá. Primeiro, a criança se retrata em razão de... Há também estudos científicos. Por que a criança se retrata? Há basicamente dois estudos científicos. Primeiro, alguns falam síndrome do silêncio, mas outros falam em síndrome da adaptação da criança vítima de abuso sexual. Isso foi um estudo desenvolvido por Summit, em 1983, e nos Estados Unidos, que se constatou que as crianças, quando elas noticiam abuso, elas esperam um tipo de reação dos adultos, mas quando elas percebem que a revelação trouxe mais sofrimento das pessoas ao redor dela, trouxe mais sofrimento para elas se retratam, porque elas são vítimas duas vezes, da descrença, da falta de apoio, do abuso sexual. Então, mas toda a pesquisa revela que, em regra, apesar da retratação, os abusos são verdadeiros, tá? Então, alguns depoimentos de crianças, olha, eu não aguento mais, eu já falei mais de 1000 vezes, meu papai faz dodói no meu bumbum, e você não faz nada, eu não quero ir para a casa dele, você me obriga. Essa é uma criança que era obrigada a visitar o pai. Eu pedi esperança, falei até para o juiz, em quem acredita, achando que eu estou mentindo só porque meu pai é médico. E o juiz diz que médico de criança não faz isso com criança. Não quero mais falar disso. Uma que se retratou. Era mentira quando eu disse que meu pai mexia no meu bumbum. A verdade é que meu pai me enchia do bumbum até doer. Depois ele fala, não sei porque eu falei essa mentira. Um outro menininho. Esse filho, uma criança que foi estuprada, uma menina. Esse filho não é do meu pai, como eu tinha falado. É de um namorado rápido que eu tive na escola. Ela engravidou do pai. E depois foi constatado por DNA que o filho era do pai. Tá? Aí tá, por que ela desiste, Então, esse processo de existência é muito doloroso. E a criança, para se defender dessa dor, ela passa ao fenômeno da retratação. É uma sobrevivência psíquica dela. Uma outra observação importante. Por que a criança revela o abuso no momento da separação? Há vários fatores para isso. Bom, primeiro, porque quando ela está sofrendo abuso, morando com um abusador, ele está sob o domínio, sob a articulação daquele abusador.
Uma outra explicação também comumente usada é a seguinte: muitas vezes o abusador ameaça a genitora ou diz o seguinte para a criança: olha, se você revelar, a mamãe vai chorar, ela vai ficar triste, a família vai terminar. E quando a família termina, a criança tem a sensação de que não tem mais nada a perder. A mamãe já está chorando, a família já está triste. Então ela resolve contar. Então, as crianças, elas se sentem menos protegidas durante o divórcio. Então, elas acabam, quando existe esse rompimento, tanto do poder do agressor, quanto aquela sensação de que o que tinha de pior já aconteceu, elas acabam revelando abuso. Tem vários estudos também nesse sentido, tá? Esse mito é drástico e vale a pena falar. O estupro é comprovado por laudo. A gente precisa dizer o seguinte: as piores falhas em processos têm acontecido quando os réus têm condição financeira. Porque esses réus normalmente têm excelentes advogados, são muito bem assessorados, né, trazem várias teses, etc., e conseguem reverter situações muitas vezes comprovadas, até de laudo positivo. Mas existem grupos de pais, tá, na internet, na Deep Web, e esses pais compartilham informações entre eles sobre como estuprar criança. Existem informações sobre que tipo de remedinho usar para cicatrizar e etc. Então, nem todos os pais que estupram fazem isso, mas alguns sim. Isso é bem disseminado. E existe também, a lei de alienação parental não tem isso por base, mas ela fomenta também um comércio ilegal de imagens de crianças. Uma parte desses pais e desses abusadores tem vendido imagens das crianças. Tá? Já ouvi muitas mães, muitos relatos de mães de crianças que as crianças eram abusadas como se fossem salinhas, com fotografias em posições. Então, há uma suspeita de que essas imagens eram vendidas na Deep Web ou Dark Web. Mas, mito. Os estupradores, em regra, praticam atos que deixam vestígios. Não, não, não e não. A gente tem que derrubar esse mito do laudo positivo. O estupro, em regra, não tem laudo positivo. Os vestígios desaparecem muito rapidamente, tá? A penetração é rara, 7 a 10% dos casos. Deixa eu ver se coloquei uma tela aqui. Olha só, o material biológico desaparece muito rapidamente do corpo. Em 24 horas, o material biológico desaparece da boca, ânus e pele, desaparece completamente. Em 72 horas da vagina. Então, se a criança é abusada no final de semana de visita, quando chega na segunda-feira não tem mais nada. Tá? É muito difícil o laudo vir positivo. E o laudo negativo não pode ser interpretado como falta de provas. Tá? Isso eu já tinha mencionado um pouco, mas quando a criança não repudia o agressor é porque o estupro não aconteceu. Né? Até que sofra uma dor física, muitas crianças não sabem nem que sofrem estupro. E esse mito, eu queria falar um pouquinho sobre ele. O desafio é muito grande. Por que o desafio é muito grande? Porque nós estamos lidando com um perfil de abusadores acima de qualquer suspeita. Eu me lembro que quando eu trabalhava lá na Vara Central de Violência contra a Mulher, eu e uma outra colega, a Silvia, nós fazíamos praticamente todas as denúncias, em todos os casos de estupro de São Paulo, imaginem quantos. Meninas, São Paulo. Era audiência de estupro de segunda a sexta, foram assim uns 2 anos. Eram muitas audiências. E assim, os estupradores eram todos os tipos que vocês imaginarem.
assim, jovens, bonitos, idosos, senhorzinho, casados, não casados. Então, assim, não existe um perfil, mas, assim, a única coisa em comum de todos esses homens é todos eram acima de qualquer suspeita. Quando você olhava para ele, você pensava, não pode ser. Impossível. Esse senhor não. Então, para se concluir a respeito de um estupro, realmente, você tem que colocar uma venda nos olhos. Tem que colocar. E olhar para a vítima. E olhar para o relato da vítima. Olhar para as reações da vítima. Normalmente, quando uma criança, uma pessoa relata um estupro, ela relata esse estupro associado a uma reação física. Ela fala, faz xixi azedo. Ela associa aquilo a uma reação. Né? Isso não pode ser desconsiderado. Né? As crianças estão ficando sem voz no nosso país. As mulheres estão ficando sem voz. Graças a essa marca na testa de alienação parental. Uma vez taxadas como alienadoras, é carta branca para o abuso sexual. Tem carta branca para a violência. Então, o abuso quem pratica violência é um bom cidadão. Ó, isso aqui é até uma campanha em outro país, né? É assim que acontece, né? As pessoas que atuam na área, eu tenho certeza que já conhecem essa autora, a Christiane Sanderson. Ela fala justamente sobre esses abusadores. Qual é o perfil de um abusador? Né? Ele fala justamente o fato de parecerem pessoas normais e se comportarem, eles criam um laço de confiança com os adultos. Então, eles são pessoas que conseguem facilmente se aproximar das vítimas. Agora, esse perfil convence muito. Eu trouxe 3 processos criminais em que houve absolvição, justamente porque esse perfil convence. Dando como exemplos, tá? Processo 1. O réu manipulou a vagina da criança. Depoimento da vítima. Isso foi tudo antes do depoimento especial, tá? Nessa época não tinha. A vítima disse, ele enxugou minha perereca com a mão, sem toalha, ficou esfregando e perguntou se ela gostava. Absolvição, porque a autoridade entendeu que a avaliação da equipe multidisciplinar não foi conclusiva. Processo 2, vítima de 13 anos. A vítima descreve a conjunção carnal e atos libidinosos. A vítima confirmou os atos em juízo. Absolvição, porque o exame toxicológico foi negativo. E porque havia conflitos familiares. Processo 3. O réu praticou atos libidinosos com 2 enteadas. Uma com deficiência. Laudo sexológico negativo. As vítimas dormiam no mesmo quarto e a testemunha que morava no quarto não presenciou. Tá? E aqui eu coloco assim, algumas pessoas estão falando de alternativas, né? Que alternativas? Uma das alternativas mais importantes, e não é à toa que isso foi excluído da lei de alienação parental como obrigatório. Na Câmara dos Deputados, tinha um projeto de adaptação da Lei de Alienação Parental. Excelente. Foi sendo discutido um tempão. Por exemplo, constava na Câmara dos Deputados que quem estivesse sendo investigado por violência contra a mulher ou violência sexual não poderia se beneficiar da Lei de Alienação Parental. Óbvio, não? Caiu. Constava que deveria ser obrigatório o depoimento especial. Não passou como obrigatório. Constava que a palavra da criança deveria ser central, deveria ser suficiente. Não passou. Tá passado, mas o que passou, tudo caiu no Senado e passaram umas mudanças assim circunstanciais. Passou uma mudança importante só, mas assim, as mudanças muito singelas assim. Agora, por que não passou a ideia de depoimento especial obrigatório? Porque depoimento especial obrigatório é criança conta. Criança conta. Se ela não é submetida à pressão do agressor, ela conta. Então, uma das estratégias
para se evitar essa pressão, é o depoimento especial, para que o processo não se torne uma arma contra crianças e contra mulheres. Então, o depoimento especial, hoje, é uma das alternativas mais viáveis para se verificar a dimensão daquela violência, o que tem acontecido, etc. Agora, cuidados. Alguns cuidados têm que ser importantes. Não dá para se colocar criança na frente do agressor. Contém notícia de violência, para ver a reação dessa criança. Gente, não dá. Até porque tanto faz a reação dela. Se ela gosta do agressor, se ela não gosta do agressor, tanto faz. Isso não anula a ocorrência da violência. O que tem que se fazer é ouvir essa criança separadamente. Não dá para se tratar a criança como objeto. Ela tem que ser ouvida. Ela tem que ter lugar de fala. Ela não tem que ser entregue contra a sua vontade. As crianças... Eu nunca mais vou esquecer o que essa menininha falou. Eu quero me tornar juiz, porque eu quero que as crianças sejam ouvidas. Criança não é um objeto para ser entregue aqui, entregue ali. A criança tem que ser ouvida, é um ser com vontades, com traumas e com direitos. Não existe um direito fundamental à visita, existe um direito fundamental à sobrevivência, à qualidade de vida. E é esse direito que a gente tem que observar. Tá? E é o que a lei de alienação parental não tem assegurado. Existe um novo projeto de lei. Agora, duas notícias importantes. Para a revogação da lei de alienação parental. Tá? Genérico assim. Qual é o meu posicionamento? Eu já fui favorável à revogação da lei de alienação parental por inteiro, porque é uma lei que tem uma origem viciada. Eu tenho muito receio de que essa lei de alienação parental, em vigor, ela continue a ser usada de uma maneira ou de outra para prejudicar crianças e mulheres. E o que eu penso é que se todos os países do mundo encontram soluções para situações como a do Brasil, por que o Brasil não pode encontrar? Por que o Brasil precisa de uma lei que coloque em risco mulheres e crianças? Ou uma solução intermediária. Mas qual o receio? Uma solução intermediária pode acontecer o que aconteceu. Chega no Senado, chega numa casa, derrubam as alterações importantes e passam uma alteração que, não, na verdade, não modifica nada a lei. Tá? O problema é que esse projeto está com a mesma relatoria que derrubou todas as alterações importantes da última vez. Tá? E, olha só, a maior esperança para as pessoas que sofrem os impactos dessa lei é que o Brasil seja condenado internacionalmente. E eu, embora seja brasileira, eu realmente torço para que o nosso país seja condenado internacionalmente. Eu torço para que essas matérias da Intercept ganhem o mundo, para que o que está acontecendo no Brasil seja divulgado no mundo todo. Porque o que está acontecendo aqui no nosso país, infelizmente, é uma atrocidade com as nossas mulheres, com as nossas crianças. Agora, nós tivemos recentemente, no final do ano passado, um relatório da ONU conclamando o novo governo do Brasil a revogar a lei da alienação parental. Agora, um relatório oficial da ONU, 3 experts. O Brasil está sendo intimado a tomar providências. Né? Nesse relatório, vocês encontram facilmente também, eu também tenho, né? E eles dizem, os responsáveis pelo relatório, que preocupam-se, então, os estereótipos de gênero subjacentes. Óbvio que essa lei ela não trata de estereótipos abertamente, mas ela tem, internamente, ela traz estereótipos de gênero, né? São profundamente discriminatórios, pois os testemunhos de mulheres que afirmam que seus filhos foram abusados estão sendo rejeitados ou considerados de valor ou de credibilidade inferiores. É o que a ONU reconhece. Isso é perante a ONU. O Brasil também já está denunciado perante a OEA, perante a Convenção, a Comissão de Belém do Pará. Eu acho que é uma questão de tempo que o Brasil seja denunciado ou que aconteça alguma coisa. Agora, o importante é que, enquanto isso, nós que estamos na atuação, todas e todos nós atuamos bem intencionados, todas nós atuamos, tenho certeza, pela proteção das mulheres, pela proteção das crianças, que nós tenhamos uma reflexão nos nossos casos concretos, uma reflexão para que
enquanto essa lei existe, para que ela não seja um instrumento, né, para que se reflita por quê? Por que essa notícia, estão dizendo que essa notícia é falsa? Por que essa mãe insiste tanto que essa criança foi abusada? Por que o desespero dessa mãe? Né? Porque essa história de que a mãe fica acusando o tempo todo de estupro para se beneficiar, né, isso só beneficia, na verdade, a quem é investigado por estupro. Né? Então, todo esse material, tudo isso está disponível, tudo que eu falei tem base científica, tá? Não tanto no Brasil, porque não beneficia aos detentores desse conhecimento, porque até pouco tempo só vinha um conhecimento unilateral, mas assim, no leste europeu, na Europa, nos Estados Unidos, esses conhecimentos são largamente defendidos. Eu acho que essa é a nossa luta, refletir para melhorar a nossa atuação e para proteger principalmente quem não consegue se proteger, que são essas crianças, né? Eu acho que é uma questão de tempo para que essas crianças que foram vítimas dessa lei, para que elas se tornem adultas e comecem a falar. Foi o que aconteceu na Europa, também nos Estados Unidos, essas crianças começaram a falar. E começaram a falar o que tinha acontecido, quando elas foram retiradas das suas mães. Essas crianças vão falar. Né? E aí, se nós não fizermos nada, como nós, promotoras e promotores de justiça, defensores de quem não consegue se defender, nós não estaremos cumprindo o nosso papel. Né? Acho que ainda é tempo de pensarmos um pouco, refletir e atuar de uma forma, então, com um pouco mais de olhar, assim, para essas mulheres e para essas crianças. Tá? Como eu disse, eu não sou a dona da razão, queria trazer para vocês essa reflexão, mas dizer, assim, do meu profundo pesar de ver a situação no nosso país diante do que tem acontecido. Obrigada, Carla, pela oportunidade de trazer essa reflexão, de trazer para vocês também todas essas questões e fico à disposição também para quem quiser esses materiais, todas essas recomendações, tudo isso está disponível, tá bom? Valéria, nós é que agradecemos, excelente a tua exposição. Cada vez eu me convenço mais que realmente nós precisávamos te ouvir, justamente para essas reflexões que tu trouxeste. Os relatos são muito tristes, né? Essas falas dessas crianças, o sofrimento dessas mulheres, né? Mas eu acho que nós precisamos sim refletir, precisamos sim repensar a forma como nós estamos atuando nesse processo. Porque, infelizmente, no dia a dia a gente acaba vendo mesmo situações como essas que tu trouxeste, e que muitas vezes, até mesmo em razão do elevado número de processos, a gente não tem aquele olhar atento, e muitas vezes por falta mesmo de capacitação nessa área. Então, além da reflexão, tu estás nos trazendo capacitação sobre a temática, né? O que é muito importante para todos nós, membros, servidores, para toda a sociedade em geral, para todas as pessoas que lutam, então, realmente para que os direitos de mulheres e crianças sejam resguardados, né? Então, eu fico muito feliz, porque também vejo que muitas vezes, sob pretexto de um direito fundamental de a convivência, né, outros direitos fundamentais de milhares de crianças e mulheres são violados. E isso é muito triste. E não é para isso que nós, enquanto promotores de justiça, estamos aqui, né? É uma resposta que nós temos que trazer à sociedade, de realmente resguardar os direitos dessas crianças, dessas mulheres, de uma forma ou de outra. Então, a tua colocação, né? Por que só no Brasil ainda existe, né? Então, é mais um aspecto que nos deve fazer com que a gente se aprofunde na temática, estude como tu estudasse, né? Então, com certeza, nós queremos todos esses materiais que tu disseste que tens, que pode nos disponibilizar. Eu vejo pelos comentários ali do YouTube, dos colegas e servidores que nos acompanham também, que já trouxeste muitas reflexões, né? E fico muito feliz com isso. Nós já desde o início tivemos, inclusive, perguntas. A Cibele deixou uma pergunta ali para ti. Já posso te passar? Pode, claro. Cibele, logo ali no início, ela fala, Valéria, da recomendação número 32 de 2016 do CNMP, sobre qual seria o teu posicionamento, né, sobre essa recomendação que veio trazer, veio tentar
implementar um alinhamento, né, na atuação do Ministério Público. Então, qual o teu posicionamento em relação a essa recomendação? Sibeli, eu não vejo essa recomendação sendo implementada, sendo aplicada, na verdade, né? Pelo menos eu não sei como está sendo aí, mas em São Paulo eu não vejo essa recomendação sendo aplicada ou sendo implementada ainda. Infelizmente, eu acho que precisa haver um trabalho de conscientização, novamente, em relação a essa recomendação, porque o que eu vejo é a síndrome da alienação parental sendo amplamente utilizada até hoje, né, com base na lei de alienação parental, tá? Inclusive, assim, desqualificar notícias de abuso sexual, né? Essa semana atendi vítima, semana passada atendi vítima, eu continuo atendendo as pessoas que estão ainda sendo qualificadas como alienadoras, né? Então, assim, não vejo como uma coisa que tem sido cumprida. Agora, eu recebi uma mensagem, achei muito interessante, Sibeli, não é só, acho que mais do que nós temos assim alguns estágios de evolução, né? Para pensar. Primeiro, acho que o primeiro estágio seria proibir realmente, como já o uso do termo alienação parental, né? Despatologizar essa questão, que é uma questão da vida, né? Que assim, para de trabalhar com esse ideal, sabe? A mulher passou por uma separação, o marido não paga a pensão alimentícia, é o inferno na terra da mulher e se espera que ela chegue lá calma, sem demonstrar um sofrimento. Ele é um ser humano. Não existe vítima ideal. Agora, se ela chora, ela tem raiva dele, ela está mentindo. Não, gente, nós estamos trabalhando com pessoas. Assim, despatologizar as mulheres, sabe? Nós estamos patologizando mulheres por coisas que são situações da vida. Isso é importante. Bom, depois que cair, e eu espero que realmente caia essa lei, nós precisamos de um trabalho sério, assim, para efetivamente reverter algumas situações. Junto ao CNJ, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, reverter algumas situações que foram baseadas nessa lei. Assim, e aí talvez assim, até um projeto, aí algumas recomendações realmente para capacitação de profissionais que trabalham em outras áreas, quanto a questões de gênero, abuso sexual, porque o que eu vejo, não sei se a Carla também pensa assim, é que o direito ele é único, mas parece que as áreas não se conversam, né? Parece que são línguas distintas, né? E as áreas precisam conversar. Então, às vezes, por exemplo, se concede medida protetiva numa área, essa medida é revogada em outra, né? Então, as áreas precisam conversar um pouquinho mais. Talvez uma capacitação mesmo, né? Uma formação em gênero, em violência contra a mulher, para que essas falsas premissas deixem de existir. Né? Então, não sei se vocês já se depararam com isso, mas eu já vi laudos, por exemplo, dizendo que não, relatórios que não aconteceu estupro porque o laudo é negativo na área de família. Uhum. Nós sabemos que o laudo negativo não desqualifica uma notícia. Pedidos de arquivamento nesse sentido, né? Pedido de arquivamento. Então, talvez assim, acho que o primeiro passo é revogar essa lei, né? O segundo passo é realmente abrir a oportunidade para que pessoas que tenham sido prejudicadas com essa lei tenham seus casos revistos pelo Conselho Nacional do Ministério Público, aliás, pelo CNJ, até uma verificação desses casos, né? Acho que precisa haver uma investigação a fundo dessa questão dos laudos contratados também. Acho que é uma questão que os conselhos têm que apurar, né? Que existem laudos sérios, existem laudos que não são sérios, e evoluir, né? Acho que o Brasil precisa evoluir, né? E aí também vem o próprio protocolo, né, Valéria, como tu citaste, para julgamento com perspectiva de gênero, como usando a expressão que tu usasse durante a tua fala, que ele vingue também, né? Mas para isso nós precisamos de capacitação também. E da mesma forma que tu falaste em relação à recomendação de não estar sendo utilizado no estado de São Paulo, eu diria que aqui no Rio Grande do Sul também, infelizmente. Porque, por exemplo, o protocolo estabelece que estereótipos não podem influenciar, tá certo, né? Que a lei de alienação parental não pode influenciar, mas de que forma? Né? Então, agora precisa se dizer de que forma ele tem que ser aplicado, né? Então, como no dia a dia ele tem que ser implementado? E como vai ser a fiscalização também desse protocolo? Eu acredito que ele vai se tornar uma realidade. Tomara. Uma das nossas ouvintes relata ali exatamente uma frase traz uma frase, né, que ela ouviu do filho, que tu também trouxeste para nós,
e eu acho importante a gente repetir e até para refletir sobre essa situação, né? Essa mãe diz: meu filho já foi ouvido algumas vezes e me perguntou por que o juiz não me ouve. Pois é. Então, quantas crianças já não repetiram essa frase, já não tiveram esse mesmo sentimento de desamparo? E aí vem justamente ao encontro que a Cleide dos Santos, uma servidora nossa. Bom dia, Cleide, que bom que tu estás participando, estás nos ouvindo. A Cleide traz uma outra reflexão também, que na verdade é uma constatação bastante triste de que a nossa sociedade não protege as suas crianças, independentemente de sua classe social. Eu diria que ela protege, mas ainda precisamos proteger muito mais. Muitas ainda ficam realmente desamparadas, né? Então, Carla, por exemplo, comentando, nós temos aí a lei Henri Borel, por exemplo. Né? Acho que se nós tivermos leis, por exemplo, com foco na criança, o que eu penso? Quando surgiu a Lei Maria da Penha, nós tivemos uma priorização da mulher. Com a lei de alienação parental, o que houve foi um foco na proteção dos direitos paternos. Né? Toda a movimentação para a lei de alienação parental foi a movimentação de direitos paternos. Quem diz que essa lei protege a mulher desconhece a origem da lei. Foram associações de pais que criaram essa lei. Então, agora o momento é de olhar para essas crianças, né? Um terceiro momento, olhar para essas crianças, quais são os interesses reais dessas crianças. Então, pensar em como compatibilizar todas essas descobertas, todos esses caminhos com os interesses das crianças, até aproveitando as experiências de países estrangeiros. Porque todas essas discussões já aconteceram em outros países. Por exemplo, revogar a lei no México. Tá. O que está acontecendo no México? Como é que eles estão disciplinando essa questão no México? Como é que eles disciplinam na Europa? Né? Vamos tratar a questão sob o ponto de vista de violência psicológica? Né? Existem alternativas legislativas. Nós não precisamos de uma lei que coloque em risco mulheres e crianças. O preço, uma vez me falaram assim, mas são poucos casos. Não interessa, são poucos casos desde que não seja o seu filho. Se for o seu filho, se for o seu sobrinho, se for um parente seu que corre esse risco, você não vai achar que é pouco caso. Porque o risco é um risco muito severo para se correr, com base em uma lei. Com certeza. Mas, Valéria, assim, não vou tomar muito teu tempo também, não sei se nós temos mais alguma pergunta, mas os comentários ali são todos te parabenizando, agradecendo pela tua exposição. Realmente teremos que marcar outras webs contigo, né? Possivelmente para falar sobre essas recentes alterações legislativas que nós tivemos na Lei Maria da Penha, né? Que também precisamos discutir, avançar naquilo que elas, em relação àquelas propostas que elas apresentam, de avanços também, mas com certeza, como eu disse no início, né, eu ainda estava devendo, né, uma reflexão, uma fala, como a tua, principalmente, né, sobre essa temática. Então, assim, muito obrigada. Nós já te recebemos aqui no Sul presencialmente antes da pandemia, né? Tomara que tu possas voltar ainda esse ano, para nos contemplar com uma fala, com o teu conhecimento e trazer essas reflexões que tu trouxeste como nesta manhã. Então, muito obrigada mesmo, tá? Com certeza os colegas pedirão mais mesmo, os servidores e todas as pessoas que tiveram a oportunidade de nos ouvir essa semana. Carla, eu queria te agradecer também pela oportunidade, queria agradecer todas as colegas aqui presentes, Daniela, Lara, Laís, Ivana querida, Cleide, Cristiana, todas as pessoas que estão aqui com a gente, Luciana, dizer que esse assunto é um assunto muito importante, mas eu acredito que esse momento, eu te agradeço, Carla, é um momento, assim, relevantíssimo para a mudança, sabe? É um momento, essa reflexão que traz a transformação. Né? Não é um ataque nas redes sociais, mas é uma reflexão científica mesmo do porquê contra essa lei, contra essa síndrome, o que nós podemos fazer para o futuro, pelas nossas crianças, porque acho que esse é o nosso papel. Né? Todas e todos nós escolhemos essa profissão com esse sonho de transformar vidas. Então, contem comigo, cada uma e cada um de nós pode fazer diferença. Muito obrigada e até a próxima, quem sabe presencialmente. Muito obrigada. Felicidades para todos. Obrigada a todos que nos acompanharam. Um excelente dia.